Olá, queridos, bom dia a todos. O título da nossa mensagem hoje é Descobrir. Como base, quero usar Mateus 26, versículo 69, que conta a história da negação de Pedro. E eu quero contar o que foi que eu descobri. A palavra de Deus diz que quando Jesus é preso e levado, Pedro começa a seguir a Jesus de longe. Ele começa a andar e pelo caminho ele vai tendo alguns encontros a qual ele começa a negar a Jesus. E todas as 3 vezes a qual as pessoas deparam com Pedro, mesmo ele andando longe, algumas pessoas reconhecem que Pedro era diferente. Mesmo Pedro andando distante, as pessoas têm essa percepção. Tu fala como ele, né? Tu falas como ele. Então, quando nós, na verdade, temos um encontro, pelo menos uma vez na vida, com Jesus, a nossa vida, ela de fato é marcada. E por onde você passar e onde você estiver, as pessoas vão perceber que há uma diferença em você. Isso é incontestável. Uma vez marcado por Cristo, é percebido as características dele numa pessoa. Mas a Bíblia fala que Pedro estava seguindo Jesus de longe. E nos dias de hoje eu vejo muitas pessoas seguindo a Jesus de longe. E o que é mais interessante é que elas, mesmo seguindo a Jesus de longe, ela tem as características, ela tem um jeito, ela tem uma fala. E algumas pessoas até chegam a se acostumar e dizer: eu não vou à igreja, mas eu sou muito mais cristão do que aquelas que lá estão. E é verdade que algumas pessoas, mesmo longe da igreja, têm às vezes um comportamento até melhor do que muitos que estão na igreja. Mas, queridos, seguir a Jesus de longe não é uma boa ideia. Até porque o próprio Deus, ele enviou o seu Filho para trazer a proximidade dele com você. Ele, quando enviou Jesus, foi para isso. Você pode estar dizendo: mas quem disse que eu estou longe de Deus só porque eu não estou indo à igreja? A Bíblia diz, queridos, que é preciso estar em comunhão. Alguns de nós não queremos estar na igreja por causa do conflito. Mas eu já disse até em outras mensagens, o conflito ele é importante. A Bíblia diz que todo aquele que se preocupa em salvar sua própria alma vai perder. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que se preocupa em salvar a sua própria alma irá perder. Então nós precisamos sim estar na casa de Deus, arriscar, muitas das vezes nos aborrecer, para tentar salvar alguns. Porque se você está buscando fazer a obra de Deus, você está ali de fato tendo alguns aborrecimentos, algumas perseguições, algumas lutas, algumas dificuldades, mas não pode de maneira nenhuma ficar fora da comunhão. A comunhão é algo importante para a vida de todo ser humano. Após a morte de Cristo, mesmo Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus retorna. E quando ele retorna, ele procura, ele vai estar com Pedro, e mais uma vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus, quando pergunta a 3ª vez, diz: Pedro,
tu me amas? E aí ele, em lágrimas, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí eu descobri que no momento em que ele diz que amava a Jesus, agora Jesus diz a ele: então, faça a minha obra. Então, apacenta minhas ovelhas. Então, tenha responsabilidade com as minhas obras. Deus quer você na obra. Ainda que você tenha tido algum atrito, esse atrito ele é importante. Mas eu descobri que você não pode, de maneira nenhuma, ficar longe da obra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o teu rosto, e te dê muita paz.